Então, meu prezado aluno da Unidade Escolar Rama Boa, professor Marcondes Araújo, estamos aqui voltando para falar de filosofia. Vamos tratar nesse vídeo, dois vídeos, então vamos falar primeiramente sobre como é que é a democracia ateniense, né? O debate em praça pública da democracia ateniense. Depois vamos falar sobre os sofistas e posteriormente nós iremos falar sobre Sócrates e a sua dialética. Mas é preciso que a gente entenda, quando começar a falar sobre isso aí, sobre a situação, né, geográfica, por exemplo, da cidade de Atenas. Atenas, juntamente com Esparta, lá na Grécia, eram seguramente as cidades mais avançadas, as polis mais avançadas que havia naquele período, né? E Atenas é em homenagem a Atena, a deusa grega da sabedoria. Mas, diferentemente dos espartanos, Atenas ficou mais conhecida a partir da sua grande, né, capacidade cultural, política, filosófica de maneira geral. Mas é preciso compreender também porque o que favoreceu tudo isso. E a gente tem que verificar a situação geográfica da cidade de Atenas, cidade-estado de Atenas, né, para a região montanhosa, próxima ao litoral, aliás, próximo no litoral. E todas as características geográficas contribuíram certamente para a expansão comercial. Nessa expansão comercial da época, vários países transitavam pelaquela parte, né, como se fosse um golfo. Né? Os atenienses passaram a dominar nesse período várias colônias do mar Egeu, né, e retiravam de lá os produtos para vender dentro da polis. Para você compreender melhor essa localização, eu trouxe aqui um pequeno mapa para você compreender onde fica Atenas, né? A Grécia, Atenas. Aqui do lado, passando pelo mar Egeu, a Turquia, logo depois o Império Persa. Aqui logo embaixo o mar Mediterrâneo, a possibilidade de comercialização que tinha com o restante da Europa, né? Como também em relação aos países das Índias chamada abertura do caminho marítimo para as Índias e para o restante da Ásia. Então, era uma situação absolutamente privilegiada. Portanto, é preciso que a gente compreenda, além dessa posição geográfica, o contexto histórico, todo o contexto histórico que favoreceu a essa expansão, a esse apogeu político, econômico e cultural das cidades gregas. Isso ocorreu entre os séculos 6 ao século 4 a.C. Portanto, até o meados do século 7, na verdade, Atenas vivia sob uma monarquia, né? Um poder oligárquico, no caso. O poder do rei foi passando pouco a pouco para as mãos dos arcontes. Os arcontes, na verdade, representavam uma aristocracia ateniense, parte dos eupátrides, nós vamos ver lá na frente como é essa pirâmide social. Era eles que comandavam, portanto, o governo e a cidade. Agora, entre o século 7 e o século 6 a.C., naturalmente, foram implementando gradativamente diversas reformas e foram sendo promovidas reformas políticas então sucessivas, principalmente através de 3 imperadores, entre eles Drácon, Solon e Clístenes, né, pai da democracia. Clístenes. Então foram criando nova forma de governar e guiando a população para uma espécie de isonomia entre os atenienses, né? E todos os cidadãos, portanto, teriam, teoricamente, os mesmos direitos diante da lei. E aí é que nasce, portanto, a democracia ateniense. Agora, a partir do século V, né, principalmente sob a liderança de Péricles, né, essas reformas políticas elas alcançaram um aprofundamento muito maior em Atenas e atingiu grande esplendor. Isso se viu tanto no campo econômico como também no campo cultural. Nessa cidade de Atenas, pela localização geográfica, passaram centenas, eu diria mesmo milhares, né, de artistas, intelectuais que vinham de todas as partes do mundo, né, principalmente do mundo grego também. Passavam por ali dramaturgos, passavam arquitetos, escultores, enfim, historiadores, filósofos, então, entre outras capacidades. Mas, para a gente compreender Atenas, é preciso que a gente compreenda exatamente a organização social de Atenas, daquela polis, né, daquela cidade-estado grega. Então, eu trouxe aqui esse mapa
para que vocês possam fazer uma compreensão melhor de como era. Logo aqui embaixo nós verificamos o quê? Os escravos. Classe dos escravos, assim como toda atividade, para além da Grécia, né? Eles possuíam seus prisioneiros de guerra e pessoas que se endividavam. Então eles eram considerados escravos, porque se endividavam e ficavam pertencendo ao outro. Então perceba que na base da pirâmide se encontram os escravos. Logo acima estão os metecos. Quem seriam os metecos? São os estrangeiros que se dedicavam principalmente à atividade comercial e artesanal. Então, muitos estrangeiros se localizavam, se estabeleciam lá diante da perspectiva, principalmente a perspectiva comercial. Depois a gente vê a classe de quem? Dos demiurgos, tá? Logo aqui acima. A classe dos demiurgos, essa representava a camada social que se dedicava ao comércio. Logo acima você vê os geórgos, não sei se os geórgos também, como os eupátridas e o demiurgo, eram atenienses, mas eram pequenos proprietários empobrecidos. E logo lá no topo da pirâmide, quem é que você percebe? Os eupátridas, né, a classe mais poderosa, detinha um poder econômico e um poder político. Perceba que eupátridas, górgons e demiurgos formavam a população ateniense, tá bom? Então essa configuração serve para você entender basicamente como era a pirâmide social daquele período. Mas no que diz, em contexto que se fala, por exemplo, como é que era a educação ateniense? A educação entre eles era uma educação que deixava a desejar em relação aos dias de hoje. Principalmente no campo de gênero, era muito diferenciada entre homens e mulheres. Os homens iam para as academias, eram educados para as escolas chamadas, eles iam a partir dos 7 anos de idade. E ali, gradativamente, eles começavam a ter aulas de oratória para aprender a falar e falar bem, para convencer. Mais tarde você vai saber o sentido de aprender a falar, da oratória. Mas ele aprendeu também filosofia e aprendeu técnicas militares, justamente porque formar guerreiros, das ideias de formar os homens era formar guerreiros. Essas aulas de oratória eram fundamentais, importantíssimas para formar bons filósofos e também formar bons políticos, né? Pessoas que dominassem, portanto, a arte de falar. Agora, em relação às mulheres, diferentemente de hoje, as mulheres lá não iam para escolas, tá? Elas ficavam em casa, tá? E era educada para aprender a cuidar do lar, para cuidar do marido e também para cuidar dos filhos. Uma realidade bem diferente, inclusive Chico Buarque fez a música Mire-se das Mulheres de Atenas, a música fez muito sucesso no passado, que vocês realmente não compreendem, talvez até só os pais de vocês, tá? Bem, mas aí a gente tem que falar um pouco daquilo que se chamou democracia ateniense, como eu disse, por volta do século 7, 8 a.C., apenas os eupátridas, né, aquela classe superior lá de cima, possuíam direitos políticos. Então, eles eram considerados uma oligarquia, né? E aí, com o enriquecimento dos demiurgos, né, jogos e tal, os jogos eram um pouco a classe meio decadente, mas os demiurgos foram crescendo. A relação, a atividade comercial intensa, né, naquele período, eles começaram a crescer. E aí eles começaram a exigir mudanças no sistema político de Atenas, fazendo pressão realmente contra os eupátridas. Essa pressão fez funcionar e os eupátridas foram obrigados a criar a figura dos legisladores. Drácon é um deles, né? Pessoas, portanto, quem eram? Pessoas que criavam leis para controlar um pouco essa insatisfação popular, principalmente dos demiurgos. Dentre os principais políticos, né, as mudanças políticas, portanto, dentre as principais mudanças políticas que ocorreram nesse período, nós vamos destacar exatamente a democracia, né, criada por Clístenes, portanto, chamado pai da democracia. A democracia é um governo de participação popular. Mas vamos ver como é que se dá essa participação popular. A democracia ateniense, na verdade, ela era bem restrita, né? Ela era somente quem recebia o título de cidadão que podia participar da vida pública, da vida política. E essa quantidade de pessoas, na verdade, representava apenas 10% da população de Atenas naquele período, né? Mas, caracteristicamente, a democracia ateniense era exercida de forma direta, ao contrário de hoje. Você tem uma democracia e funciona de forma indireta. Se elege seus representantes
para defender seus direitos. Lá era direta, o povo ia dizer em praça pública o que queria, votar na criação de leis, né? E eles se reuniam numa coisa chamada Ágora, uma praça pública chamada Ágora, para discutir exatamente política. Então, em Atenas, é preciso dizer, eram considerados cidadãos apenas homens maiores de idade, livres, tá certo? E que fossem atenienses legítimos. Mas era uma sociedade escravista, preciso que se diga isso, mulheres e jovens atenienses de 21 anos de idade não podiam, nem tinham de participar e nem tinham direitos políticos, tá? Então, cada cidadão tinha, portanto, maior de idade, o direito de voto, não somente, mas também de palavra, de falar. Por isso, era importante aprender lá na escola a arte da oratória, né? E aí eles iam para as praças públicas, a praça pública chamada Ágora, tal como eu vou demonstrar aqui para vocês, mais ou menos. Essa é uma configuração da Ágora ateniense, né? Que está para vocês compreenderem melhor, né? E aí os atenienses iam parece um teatro, né? Iam para essa praça pública e aí participar, né, dos debates públicos, né? Propiciando assim uma participação maior dos cidadãos, dos habitantes nas discussões de quê? Dos temas mais comuns, né? Dos temas práticos e públicos. E aí a instituição da democracia ateniense favorece também o desenvolvimento de quê? Da cultura, de uma cultura que favorece principalmente e valoriza o uso quê? Da palavra e da razão. Lembra-se quando a gente falou lá no início que nas escolas velavam para cuidar de aprender oratória. Então, essas habilidades argumentativas e dialéticas, por assim dizer, dos cidadãos foram tornando-se um bem cada vez maior para o cidadão ateniense e foi cada vez mais apreciado. E aí é nesse contexto, portanto, que nascem os sofistas e também Sócrates. Mas isso, meus caros alunos, é assunto para a próxima aula. Um abraço.